Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. É isso que significa a palavra Ebenezer. Muito bem, o tema do meu devocional hoje é o seguinte: a expectativa real do ambiente da adoração. A expectativa que nós temos no coração real do ambiente do coração. E para isso eu vou ler um versículo em Isaías no capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No dia da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. 4 expectativas legítimas desse meu encontro com Deus. Qual é a expectativa legítima de um encontro real com Deus, de adoração? Precisamos ter, sabe o que é? Isaías aqui, é essa sensação real da presença de Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Qualquer pessoa na vida que tenha visto um anjo, a vida já não é mais a mesma. Eu acredito nos anjos, eu acredito que os anjos aparecem pra gente em forma de homem, em forma de mulher. Eu acredito que o anjo aparece pra gente mesmo, né? Agora, a minha pergunta é o seguinte: qualquer pessoa que tenha visto um anjo nunca mais será a mesma. Imagina isso. Isaías, ele disse: eu vi o Senhor. O que aconteceria com você se você visse o Senhor? Comece a pensar nisso. Você está adorando, né? E aí o que acontece? Olha só, eu vi o Senhor. Tem gente vendo tanta coisa por aí. Eu vi o Senhor. Como Isaías viu o Senhor? Num ambiente de glória, num ambiente de exaltação. A primeira expectativa legítima da adoração, gente, quando eu falo da adoração, eu estou falando da minha vida com Deus. Porque a minha vida com Deus é em tudo na vida eu adoro a Deus. Não é eu estar ali no culto. Da adoração é que a adoração, ela tem que me levar para a presença de Deus. A adoração, quando eu olho, penso nesse aspecto, eu vou na adoração, eu vou no culto, né? Não é para me divertir. O propósito da adoração é me levar para a presença de Deus. Já esteve, quando você está no lugar que você não tem dúvida nenhuma que Deus está naquele lugar, você não quer sair daquele lugar. A adoração é isso. Quando você deixa Deus ministrar, o sentido de tempo desaparece. Sabe o que Isaías fala? Esse lugar é terrível, não de medo. Não de medo. Leia o texto lá de Isaías 6. Disse, mas de temor, os meus olhos viram o Senhor e os anjos estão dizendo que Ele é santo. Então, nós temos que cultivar no nosso coração essa expectativa dessa comunhão com Deus. Mas não é uma comunhão universal de quando eu leio a Bíblia, porque quando eu leio a Bíblia de forma universal, Deus fala com todos. Mas é essa conexão individual, né? Daquela voz que fala lá, Ananias, levanta, vai lá na casa, porque, gente, Deus fala. Nós que somos cristãos ouvimos vozes, nós temos visões. É esse negócio assim da minha comunhão com Deus, de Deus falar comigo. Mas pastor, o senhor acredita que Deus fala com a gente assim? Fala. Isso é a essência da minha relação com Deus através da pessoa de Jesus. Eu canto para Jesus. Se eu canto para Ele, se Ele é uma pessoa, Ele fala. E Ele fala de forma individual. Nós estamos vivendo num tempo que essa relação com Deus tem que se tornar muito genérica e muito coletiva. Mas nós temos que voltar a ouvir a voz de Deus mesmo. Na nossa consciência, no nosso coração e ouvir mesmo, como eu estou falando aqui com você. A expectativa é que o ambiente da adoração me leva também a conhecer a minha pecaminosidade. Por quê? Quanto mais perto de Deus Santo eu chego, mais eu reconheço que eu tenho que me prostrar diante dele. Aliás, eu não acho que exista uma expressão maior do que
é uma verdadeira e genuína conversão do que eu estar de joelho diante dessa consciência externa que fala comigo, diante dessa voz que fala comigo, diante dessa identidade que se revela a mim. Não, essa revelação de Deus, dessa descoberta pessoal, que existe uma outra consciência, uma outra voz, uma outra identidade, é como o apóstolo Paulo. O que acontece com o apóstolo Paulo? Ele cai do cavalo. Irmão, conversão é o seguinte, se a gente não cair do cavalo, não é conversão. Porque só a descoberta que existe um ser divino que fala comigo, que não é a minha consciência, não é a minha... Não, é uma voz externa mesmo que se revelou a mim. Já é o suficiente para que eu possa me prostrar e mudar completamente as minhas expectativas de vida, de relação, de tudo que você imaginar. Né? Não, e ele fala assim, como é que um homem e uma mulher se sentem na presença de Deus? Como que você acha que um homem e uma mulher tem que se sentir na presença de Deus? Eu vou dizer para você, não se escandalize. A pulga da formiga. Olha só, ele viu Deus e quando ele vê Deus, ele se sente que nós sentimos que nós somos realmente pequenos. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, gente. Essa questão da gente se sentir pequeno diante de Deus, se sentir pecador diante de Deus, essa é a experiência de um encontro real com Deus. Nós não somos vaso pronto. Nós somos barro mole. E eu sendo barro mole, o que significa? A minha vida muda, a minha vida vai mudando, eu sou maleável, eu sou flexível, eu sou variável. Eu tenho medo de gente que diz que está pronto. Eu tenho medo de pessoas que falam assim, não, eu não preciso mais de nada. Não. A nossa experiência do nosso encontro com Deus é esse se colocar de joelho e a gente coloca sob júdice tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu quero fazer. E eu vou me colocando diante desse Deus porque eu reconheço a minha fraqueza e a minha dependência desse Senhor que me derrubou do cavalo, e eu digo para ele assim, eis-me aqui, sim Senhor, porque nós ouvimos, nós sentimos, nós vemos coisas, e esse sentir, ver e ver, o que acontece? Eu me prostro de joelho e eu me coloco à disposição dele. E é isso que eu quero falar aqui, ó. Essa expectativa produz em nós uma agradável lembrança da graça de Deus. Ah, pastor, mas eu vou me sentir mal se sentindo pecador. O que aconteceu com Isaías? Ele viu o Senhor, disse que os anjos tocou o lábio dele. É com a boca que eu falo de Deus. É com a boca que eu canto para Deus. É aqui que eu preciso ser purificado, né? E é dessa forma que Deus vai trabalhando na nossa vida. Esse mesmo homem aí, ó, esse Isaías que estava na corte, que era sobrinho do rei, que tinha sua religiosidade e tudo, ele achava que estava tudo bem. Mas ele precisava de um momento de transformação. Nós somos homens e mulheres que, apesar da nossa conversão, nós precisamos de uma transformação e uma mudança e um moldar de Deus diário na nossa vida, né? E aí nós vamos sendo moldados. E concluindo, a última expectativa aqui desse encontro real com Deus, desse eu vi o Senhor, é que o nosso coração se inclina e tem estímulos irresistíveis para servir a Deus. Né? Encontro real com Deus, o meu discurso muda. O meu discurso não é mais prosperar, conquistar, dominar. O meu discurso agora é eis-me aqui, é servir. Envia-me a mim. Quando Deus aparece para Ananias e fala com Ananias, eis-me aqui, Senhor. Vai lá na casa de Saulo, vai lá na rua chamada direita. O quê? Na rua chamada direita? Sei não, hein, Senhor. Aquele homem anda perseguindo. Porque sabe por quê, irmãos? Nós nos prostramos, ouvimos a voz de Jesus Cristo. E nem sempre a voz vai pedir para a gente coisas agradáveis. E nós vamos obedecer, porque agora não é mais nós, é Ele que manda na nossa vida. Porque quando Paulo cai do cavalo também, mesmo sendo o Saulo que era lá, ele chama a voz de quem? De Senhor, eis-me aqui. E ali ele começa a obedecer, ele começa a ter direção, ele começa a ter um caminho novo. Tudo Jesus direcionando a vida dele. É eis-me aqui. Todos os homens que tiveram um encontro, uma experiência genuína com Deus, é eis-me aqui.
Nós temos estímulos no coração, nosso coração se inclina no estímulo irresistível para servir a Deus. Eu vi o Senhor. Como que está a sua experiência diária de vida com Deus? Joana d'Arc, na França, quando ela foi julgada, condenada, um dos seus inquisitores disse o seguinte para ela, né? Você vai ser condenada. Ela falou assim, Deus falou comigo. O inquisitor falou assim, Deus não falou com você coisa nenhuma, foi a sua consciência. Ela disse, pois é assim mesmo que Deus fala comigo. Nós precisamos voltar a ter uma comunhão individual, pessoal com Deus, de ouvir novamente a voz de Deus, de ver coisas extraordinárias, de sentir coisas que não são nossas, pensamentos que não são nossos, consciências que não são nossas, mas têm origem na fonte eterna da nossa vida, que é o Espírito Santo, que é Deus. E quando isso acontece, coisas extraordinárias acontecem, né? Nós temos consciência de que nós somos pessoas que nós dependemos dele. Nós somos homens que nos colocamos de joelho, não é mais nós. Nós somos barro mole. Nós somos gente que nós nos moldamos. Nós somos pessoas que constantemente, nós somos pessoas assim, tornar a ser. Por quê? Porque o mês que vem eu posso não ser a mesma pessoa que eu sou hoje. Por quê? Porque eu sou barro mole. Algumas coisas na minha vida vai mudando, pensamentos, convicções, sentimentos, percepções. E Deus vai fazendo o quê? Deus vai trabalhando na minha vida e eu vou deixando Ele trabalhar. Não é assim? O meu pensamento, a minha fala, as minhas convicções, está tudo sob júdice. Tudo. Por quê? Porque eu tenho que perguntar a essa outra consciência, a esse Deus que eu vi. Senhor, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou falando, tá certo? É isso mesmo? Eu tenho medo de pessoas que têm certeza de tudo na vida. Me dá 9 tipos de medo, né? Me dá 9 tipos de medo. Lembre-se disso. As expectativas reais de um encontro com Deus. Se você perguntar para o apóstolo Paulo, Paulo, Deus pediu coisas para você que você não gostaria de fazer? Pediu. Mas você fez? Fiz. Ananias, Deus pediu coisas para você fazer que você não gostaria de fazer? Pediu. Mas você fez? Fiz. Se arrependeu? Não. Sabe como que o apóstolo Paulo termina a carreira dele? Combati um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Deus às vezes vai pedir coisas para nós que nos levam ao sofrimento. Mas o único sofrimento nessa vida que vale de fato a pena é obedecer à voz de Deus. Eu vi o Senhor. Você viu? Que Deus possa dirigir a nossa vida, que Deus possa nos guiar, que Deus possa nos dirigir. E que você possa ter essa experiência diária. Pastor, Deus falou comigo. E falou mesmo. Falou mesmo. Deus falou comigo. Falou mesmo. Porque Ele fala. Vamos orar? Deus abençoe a sua vida. Um final de semana abençoado. E segunda-feira estamos agarrados aqui.